Muito bom, Bagual, muito bom, é isso aí. Me ouve bem? Escuto bem, pode ficar nisso, né? Tá bom, o nível tá alto, agora vai baixar. Maravilha, maravilha. Estamos aqui com Daniel Fonseca Lavouras. Daniel Fonseca Lavouras e muita gente entrando que eu estou conhecendo aqui, hein? Taquege entrando, o que é isso? Arthur Lavouras, família aí aparecendo geral, meu Deus. É isso aí. Queen, porque nós, para a educação nesse país, precisamos ser campeões e fazer a diferença. E nós vamos hoje falar sobre educação, e não é educação local, regional, é educação nesse país. Com essa grande personalidade, Daniel Fonseca Lavouras, vulgo Bagual, que tem uma história de mais de 30 anos voltado para educação nesse país, com grande desenvolvimento, grandes criações que ele trouxe para o país, e hoje ele vai compartilhar com a gente aqui dessa experiência, dessas visões sobre cultura de educação nesse país. Seja muito bem-vindo, Bagual, suas primeiras palavras. Muito obrigado, Floriano. Estamos aí tentando compartilhar um pouquinho, falar desse tema vasto, esse tema polêmico, mas esse tema sensível, porque se o país tem algum futuro, esse futuro passa necessariamente por investimento em educação, por uma coalizão, todos os segmentos da sociedade têm que acreditar na importância da educação, todos têm que se comprometer, todos nós temos que dar alguma porcentagem do nosso tempo focando nisso. Então a educação não só está provado cientificamente a importância dela, e isso é crucial para que a gente vire a página. Não milagrosamente aí em poucos anos, mas a longo prazo é somente com educação que consistentemente a gente pode eliminar algumas mazelas da nossa sociedade e ter um farol para que verdadeiramente a gente possa progredir com solidez. É isso aí, Bagual. Falou muito bem, mais uma vez, agradeço a tua oportunidade, seu tempo para dedicar a essa conversa aqui comigo. Eu vou começar um pouco de trás para frente, porque eu te conheço há muito tempo, falando de uma inovação que você trouxe aqui para o país, muito interessante, nesse período de pandemia. Você lançou, em maio desse ano, o Aulão Brasil, um projeto de aulas voluntárias envolvendo professores de mais de 30 escolas do Brasil e de Portugal. Achei muito bacana essa iniciativa, disponibilizando aulas todo sábado, me parece, para qualquer pessoa que entre no link, para fazer revisões, conhecer e aprender um pouco mais. Fala um pouquinho sobre isso, já acho importante. Isso é uma consequência de outros trabalhos que a gente faz, né? Então, quem trabalha com a educação de uma maneira mais holística, a gente acaba tendo contato com vários professores e escolas que fazem isso pelo país ou às vezes fora do país. Então a gente teve a ideia de juntar esforços, porque todas as escolas estão tentando se superar e não só ministrar aulas na medida do possível, mas principalmente saciar um pouco da ansiedade de pais e alunos. Então, ao demonstrar para os seus alunos que ou seja, as circunstâncias exigem que todos os alunos do país e todos os professores estejam fazendo isso da mesma forma, o que esse projeto tem diferente não está, de repente, na qualidade dele, mas é simplesmente juntar vários sotaques, juntar todas as regiões do país. Tá? Tem escola de Macapá, tem escola de João Pessoa, de Brasília, de Goiânia, do Rio de Janeiro, escolas do interior. Tem professores que se desaposentaram para participar desse projeto, já são mais de 80 professores. Então é ali uma aula ao sábado, 4 horas da tarde. Tá? Então não concorre com a escola está oferecendo, mas o que é bacana é justamente os alunos perceberem que não só os alunos da sua escola, existe talento em todo o país, a quantidade de professores fantásticos que já passaram pelo projeto é gigantesca, né? Então a gente fica abobado de ver, caramba, como é que o país não vai para frente com a qualidade dos professores de biologia, de matemática,
de química de altíssimo nível que a gente tem, todo mundo fazendo um trabalho voluntário. E aí o aluno está ali, sabe, é a sensação de fazer parte de um grupo grande. Eu não estou assistindo aula, eu e mais 30, a aula do meu professor. Eu estou assistindo uma aula de um professor de Natal, daqui a pouco entra um professor de Juiz de Fora, e a qualidade se mantém. E todo mundo engajado, ou seja, todo mundo fazendo isso com vontade, né? Essa vontade, essa espontaneidade é o ato que o professor passa olho no olho quando ele acredita que o aluno pode aprender. Então, a atitude em si já é voluntária. Está todo mundo ali num sábado se doando. Então, o que eu acho interessante nisso é a sensação. E isso só foi possível de ser criado justamente porque há uma rede de professores no país que trabalham com outros projetos, né, que tu pode dizer que são infra-legislação, ou supra, como se quiser, como tu queiras, são projetos como as Olimpíadas Científicas, que a gente vai tocar aqui, que faz com que professores de diferentes regiões do país colaborem com um objetivo único, né? Então isso é que é legal nesse projeto do aulão. Gostei desse infra ou supra, é isso aí, a gente não depende de governo, não depende de iniciativa, de financiamento de governo para poder realizar essas iniciativas, ainda mais agora com a internet de acesso à maioria das pessoas, não todas, ainda temos essas limitações, fazendo a diferença. Muito bem, seja bem-vindo, Bagual, mais uma vez. Criador desse Aulão Brasil, fundador do Grupo Vertere, da Fractal Tecnologia, do Instituto Vertere, e, mais do que isso, né, criador do Grupo Elite. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, logo após, mas queria recuperar um pouco dessa sua história, que começa em 1986. 7. Né? 87? Quando eu te conheci foi 87. Sim, mas foi 86, é o primeiro ano que você fez o cursinho. Não. Bom, é muito vamos velho. contar Nós somos dinossauros já, cara. Aí tu tá entregando tudo, não tem condição. Mas, enfim, o que eu queria contar aqui, numa parte importante dessa carreira brilhante desse homem, que começa na educação, desde a parte de preparação para o vestibular que ele fez, né? E aí tem uma história muito bonita, em que eu fiz parte nos últimos 2 anos, e olha, Carol Pinheiro fazendo mega elogio a você aí, falando que é o melhor professor que você já teve. Parabéns aí, garoto muito bom. Gosto muito desse menino, Obrigado. menino ainda, garoto, que só motiva muitas pessoas. Eu tenho muitas histórias para contar dele também comigo. Enfim, você começa essa tua história, essa sua saga, querendo entrar para uma grande faculdade, uma grande instituição, e houve alguns entraves nesse caminho, né? Conta um pouquinho como foi isso, né? E você também é o criador não só do Grupo Elite, desse instituto, desse aulão, como também de várias novas Olimpíadas do conhecimento nesse país, né? Olimpíadas de Matemática as pessoas já conheciam, Olimpíada de Física o pessoal já conhecia, já existia, mas um grupo enorme de outros tipos de Olimpíadas brasileiras, como de Geografia, de Astronomia, entre Economia, como tantas outras, foi uma criação ou cocriação sua, que eu acho muito importante para dar essa oportunidade às pessoas destacadas nesse país que possam se mostrar e receber premiações pelos que fazem, né? Pelos que desenvolvem, às vezes escondidos, e poder trazer isso a público. Eu acho muito bacana. Então, queria que você começasse a contar essa história aí. Sei que o tempo é curto, são muitas histórias, mas rapidamente, o que você pode falar? Acho que a minha história pessoal, ela não é ela não é um case tão interessante em termos educacionais. Existem histórias muito mais bonitas. Nós temos um colega de turma, o Jacó, entendeu? Nós temos histórias fantásticas. Eu tenho histórias de alunos muito mais fantásticas para contar. Então, o que é bacana em educação é a gente contar histórias de separação. E eu não posso dizer que eu não fui privilegiado num país como o nosso, entendeu? Eu tive um pai e uma mãe que acreditaram que a educação era importante, tá, e investiram nisso. Mas eu sou de uma cidade periférica no interior do Rio Grande do Sul. Tá, e eu realmente tive o sonho de cursar o ITA, sei lá, na 8ª série no primeiro ano, e era muito difícil. Não havia internet, não tinha material didático, e os professores da universidade na minha cidade não conseguiam fazer as questões. Então, como é que eu ia fazer se ninguém conseguia me ensinar? Então, eu tomei uma surra. O primeiro vestibular que eu fui fazer, né, eu peguei um ônibus, fui a Porto Alegre fazer a prova do ITA e tirei 0. Tá? E aquilo para mim foi um choque, porque eu era aquele aluno que tem muito no Brasil, aquele aluno vagabundo que só faz o óbvio na escola, faz o suficiente para passar, não tem como meta a excelência, não se interessa muito pelo que está acontecendo.
muito por culpa também do que está acontecendo, e não só da falta de maturidade do aluno, é que o ensino que a gente tem, ele não fascina, ele não encanta, então às vezes o aluno não tem culpa, e se a gente pega o professor errado de literatura, a gente odeia literatura. Quem é que vai gostar do Gregório de Matos com 14 anos de idade? É uma tragédia. Você precisa ter um baita professor de literatura. Se você tiver um baita professor de literatura, você vai amar a literatura. Se você tiver um baita professor de geografia, você vai adorar a geografia. Mesmo com 14 anos, isso é possível, a gente sabe disso. Então, as histórias dos diferentes alunos são permeadas por professores fantásticos. Então, às vezes, o cara dá sorte de esbarrar com um professor de química bom. E ele adora química. Ele, às vezes, vai fazer psicologia, mas ele adora química, porque ele esbarrou com um professor que tinha essa capacidade de fascínio. Bom, eu estava aqui meio largado, eu tive professores excelentes na minha vida também, tá? Alguns que me inspiraram, tá? Mas a gente é carregado pelo lado contrário. Então a gente tem aquele professor que está indo trabalhar, coitado, para ganhar o salário dele, papai, que já não tem mais saco de mudar o processo. Então eu não tinha qualificação para fazer o exame do vestibular do ITA e eu tomei um chumbo grosso, né? Mas eu acreditei que eu poderia, então por isso eu dei um jeito de ir aí para o Rio de Janeiro para estudar, e aí eu te conheci, e aí tomei uma surra, porque no primeiro simulado que eu fiz eu tirei 0,1, no segundo eu tirei 0,4, eu melhorei, entendeu? Então isso é importante contar, porque o pessoal acha que a gente já nasceu sabendo matemática, entendeu? É verdade. Não existe isso. Toda história tem um começo, entendeu? Mesmo o cara, não, o cara sabe tudo, o cara é genial. Genial é a mãe. A gente sabe que esses caras existem, mas eles num percentual muito menor do que o pessoal realmente acha. A gente conhece uma figura assim, né? A gente conhece, mas tipo, esses caras são muito menos do que se acha, entendeu? É muito mais sangue, suor e lágrimas. É relação que faz. E você não pode desistir, porque no início, cara, o troço é impossível. Você olha para aquilo, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Entendeu? Não dá. A minha distância para aquilo que eu quero chegar é um abismo. Eu estou zerado. Eu só quero comentar que estamos falando da primeira pergunta, que é como você escolheu trabalhar com educação, passando por esse caminho da escolha da faculdade, porque eu acho que tem muito a ver. Vai. Cara, eu não escolhi, eu fui escolhido. Esse é que é o lance, entendeu? Porque olha só, lá no ITA, tu sabe que eu era envolvido com o centro acadêmico, eu me metia com um monte de coisa. Me metia com atlética, eu me metia com observatório astronômico, eu me metia com um monte de coisa lá. No último ano, eu fui presidente do próprio centro acadêmico, do CAGE. E uma das tarefas no CAGE foi recriar o curso CAGE. Nós tivemos alguns colegas diretamente envolvidos nisso, o Lorenzo, por exemplo, que recriou o curso CAGE. Eu tive perifericamente envolvido. Por quê? Porque eu achei, isso não é minha praia, cara. Como é que eu vou dar aula aqui? Olha os caras que tem aqui monstro para dar aula. Chuta uma moita, aparece um monstro para dar aula. De matemática tem ao quadrado. E se tu pegar de história, tem um maluco para dar aula de história. Tu quer dar aula de grego? Tem um cara para dar aula de grego no H8. Tu acha fácil. Tu tem cara para dar aula de tudo. Caras com capacidade, com conhecimento, com didática, com motivação. Cara, eu cheguei, cara, não tem condição. Então, eu não vou me meter com isso aí. Mas legal, vamos criar um cursinho e tudo mais. Um comentário, Valério, da nossa turma. Ele fez a faculdade com a gente, mas não gostava daquilo, não se entendeu lá com engenharia, mas concluiu. Aí depois eu encontro o cara anos depois. O que você está fazendo, Valério? Eu fui para o IMPA. IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Ele estava fazendo doutorado e a tese dele é sobre fractais, né? Querendo interpretar matematicamente a natureza. Então, assim, são pessoas completamente diferenciadas que a gente encontrou por lá. Não é só lá que tem, e por isso o Bagual está aqui para falar sobre educação no país. Continua, Bagual. Não, então, tipo, eu lá no ITA, nesse curso, eu não me envolvi, entendeu? Eu não me envolvi. Eu saí de lá, eu fui trabalhar lá dentro, eu quase fui trabalhar no INPE, né? Eu estudava astrofísica, aquelas coisas lá. Mas aí eu decidi ir para o mercado financeiro, fui lá para o Banco Marca, trabalhar com o nosso amigo Salvatore Cacciola. E depois eu fui para a Procter Gamble. Tá? Eu fui para a Procter Gamble e acabei sendo transferido para a fábrica da FEB, em Belém do Pará. Trabalhava com sabonetes. Com sabonete, eu era engenheiro de sabonete. Só que lá em Belém, cara, tinha pouca gente lá que eu conhecia, digamos assim. Então tinha o Mateu, tá? Tinha um pessoal lá, mas tipo, eu não encontrava ninguém. Então eu tinha muito tempo ocioso. Então eu voltei a jogar basquete lá no Paysandu, mas eu continuava com o tempo ocioso. E aí me ocorreu, eu queria fazer alguma coisa desesperadamente, eu queria ocupar o meu tempo. E aí eu enchi o saco do Mateu, que já tinha trabalhado com educação, tinha sido plantonista do ângulo em São Paulo, que, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos dar aula, sei lá, qualquer coisa. Então, nessa tentativa de ocupar o tempo, a gente começou a dar aula
voluntariamente. A gente mandou fazer um panfleto que dizia assim, grátis, venha ter aula de graça e se prepara para o vestibular. A gente mandou rodar 5.000 panfletos e botamos um menino para distribuir aquilo na rua, né? As aulas eram no meu apartamento, tinha 2 quartos, eu botei tudo num quarto e no outro quarto a gente botou um quadro e 20 cadeiras. Pronto. Todo dia aparecia, lotava a sala, claro, aula de graça, todo dia lotava, todo dia vinha 30 alunos. No outro dia eram 30 alunos, mas eram outros 30. Ninguém vinha 2 aulas seguidas. Por quê? Porque a Caramba! gente era louco, entendeu? A gente era louco, a gente dava a aula que a gente queria. O que tu vai dar aula hoje? Hoje eu vou dar ótica. Ótica, do espelho plano ao prisma. A gente dava a ótica inteira, em uma aula, em 3 horas. Não. Entendeu? Então a galera apertava o cinto e não entendia o que estava acontecendo, entendeu? E, pô, então aquilo nasceu como uma ideia de ocupar o tempo. Só que aí a gente começou a notar que alguns daqueles alunos, eles estavam repetindo. Tinha uns 2 ou 3 que estavam, cara, eu já vi esse cara tá aí de novo. Então, quando a aula terminar, a gente pegou esse cara, olha só, tu gostou do que tá acontecendo, que tu tá vindo, tu já veio mais de uma vez? Não, eu gostei, não sei o quê. Aí, o que tu quer fazer? Ah, eu quero estudar fora aqui, eu quero fazer USP, eu quero fazer ITA. Eram caras que sonhavam alto, né? Que estavam pegando qualquer coisa. Poxa, que legal. Nós somos, inclusive, do ITA, então a gente pode tentar ajudar vocês. Então, a gente, vamos começar a fazer um troço, vamos ajudar esses caras que querem passar. Bom, e para passar, né, nesses vestibulares de Belém, também era muito difícil naquela época. Né? A gente tem colegas de turma, tem o Tomás, o Peixe Boi da nossa turma, né, que são essas cabeças privilegiadas aí. Afonso! O Afonso, mas é um ato heróico, o Afonso, mas é heróico, convenhamos, entendeu? Então é assim, uma vez a cada 5 anos, um cara ia lá, assim, tipo um Afonso, um cara tranquilo, né, absolutamente normal, vai lá e bum. Mas não é a média, entendeu? Bom, só que um daqueles alunos que a gente ajudou, ele acabou sendo bem sucedido, ele foi aprovado. E fazia 3 ou 4 anos que não tinha isso, e ele espalhou para a cidade inteira que a gente tinha ajudado ele, entendeu? Então, meio que sem querer, começou a vir um monte de gente atrás da gente, de fazer um curso. Como assim fazer curso, cara? Não é possível, isso aqui eu estou fazendo para passar o tempo. Olha a letra no quadro, é um lixo. A letra é horrível, não tem didática, é tudo uma zona. Não, mas os caras me ajudaram, não sei o quê. Então aquilo eu fui mudando aos poucos minha concepção. Então hoje eu tenho para mim que qual é o principal talento de um professor? Vontade que o aluno aprenda. Dane-se a letra. É lógico que isso é uma defesa, porque eu sou péssimo nisso. Mas é Eu secundário. também. Dane-se a didática. Dane-se até o conhecimento. Há casos em que o professor é inferior em conhecimento aos alunos e ele consegue ainda assim motivar os alunos para que eles avancem mais ainda. E isso é surreal, mas esse é um milagre da educação. Então, se você te botar um Ele cara toca o coração dos alunos. Se você botar um cara lá na frente, motivado, que acredite, que passe essa tenacidade para o aluno, até aquele aluno que está jogado lá no fundão, ele olha, cara, esse cara aí na frente, ele jura, ele acredita em mim, será mesmo? Até que o aluno se convence, cara, realmente esse cara não existe, ele não para, ele é uma metralhadora giratória, ele acredita que eu consigo. E se você passar isso, você tocou a alma, você tocou o coração, e você dispara a ignição no processo, entendeu? Tipo, é o que dá para fazer, é o melhor que dá para fazer para um professor. Então, aquilo me fez acreditar que eu poderia continuar fazendo aquilo, que eu jamais acreditei, com aquela letra, com aquela didática, cara, não dá para ser, entendeu? Mas eu fui tendo experiências bem-sucedidas, de gente que se dizia, não, me ajudou muito. Vou fazer isso, porque se tem uma coisa muito legal para nós é você saber que você ajudou alguém. O professor é uma das profissões que tem uma das melhores recompensas. O seu sonho é realizar vários outros sonhos. Então você é entorpecido, porque você é bombardeado de sucesso. Entendeu? E quando o tempo passa, você começa a ver muito sucesso. Porque os teus ex-alunos, eles excedem em muito tudo que você poderia ter feito na vida com capilaridade. Você se sente um pouco parte daquilo tudo. Você tem PhDs nas mais diversas áreas, você tem gente nos mais diversos países, você tem vários caminhos. Alguns dos quais, quando esbarram contigo, têm a sensibilidade de te reconhecer. E ao fazerem isso, eles não têm noção do quanto eles realimentam essa vontade de fazer diferença. Tá? Então, o professor é isso. Para mim, na concepção, o que se precisa a nível de país, e eu não sei como fazer isso, é extremamente difícil. Tipo, a gente fala muito de qualificação de professor, eu não sei. O que se precisa é mobilizar e mudar a cabeça da sala de professores, os bastidores. Todo colégio tem uma sala de professores. E a sala de professores é um poço de mágoa.
Porque tá todo mundo, aquilo lá é uma rotina. Puxa, que saco, vou entrar naquela sexta série, aqueles alunos não querem nada com nada, não sei. E você precisa, não, cara, agora eu vou lá e vou virar o jogo. Só que se você for fazer isso sozinho, você tá ferrado. Para você mudar a história de uma escola, de uma comunidade, de uma cidade, de um país, você precisa de mobilização lateral, você precisa de inspirar outros, tá? E se for uma pessoa só numa escola, ele vai ser taxado de louco. Então eu digo o seguinte, você precisa de uns 3 ou 4 para mudar uma escola, mudar uma realidade. Com 3 ou 4, você vira o jogo contra 20 que estão ancorados no marasmo. Mas 3 ou 4 pilhados, entendeu? É que a pilha faz muito mais diferente. Então você entra lá e entra outro cara pilhado e você não vai ser o único louco da história, entendeu? E isso muda. E a hora que essa febre pega, você liga esse gatilho, você dispara um processo irreversível, você catalisa algo bom, você cria referências positivas na escola. Tá? Eu sempre brinco, puxa, quem são os ídolos dos nossos alunos? São cantores, são jogadores de futebol, é o Neymar, é a Anitta. Por que o ídolo de um aluno pode ser um outro aluno, outro colega? Basta que ele seja uma referência positiva. Então isso, por exemplo, as Olimpíadas trazem. Entendeu? Puxa, o cara que participa do negócio desses, ele vai para uma outra fase, ele é celebrado numa cerimônia, na escola inteira, no auditório, na frente de todo mundo, ele pode viajar para as Olimpíadas. São histórias de sucesso que fazem, mesmo aquele aluno que já não acredita mais nele, e quando ele acredita mais nele, o que ele faz? Ele sabota tudo. Ele odeia o professor, ele odeia o colégio, ele risca a cadeira, ele detona com o banheiro do colégio, ele detona tudo, porque ele odeia tudo. Esse cara, ele 1% do tempo ele olha e ele inveja um pouco, ele tem, puxa, eu queria estar no lugar daquele cara. As histórias mais fantásticas em educação é virar o jogo desses caras, o caso perdido. Lidar com bons alunos é fácil. Você tem um monte de gente que está no limbo, tá? A grande missão é salvar quem está no limbo. Como é que você faz para salvar quem está no limbo? Então, eu aprendi desde muito cedo que se eu poderia fazer alguma diferença na área educacional, seria com tenacidade, com alguma energia, demonstrando para quem está sentado na minha frente que o meu interesse real é que aquele cara aprenda. Eu não estou ali para passar o tempo, para ganhar a hora-aula e seja lá o que for. Então vai na marra, cara, não me interessa como, eu vou fazer aqui, vai ter um lixo de quadro, mas eu vou dar um jeito para aprender, eu quero que tu aprenda. E isso é fundamental, entendeu? Não que as outras coisas não sejam importantes. Eu conheço professores fantásticos que aliam tudo isso. Aí o cara vira um dinossauro, entendeu? Porque o cara tem um baita quadro, o cara tem um mega conhecimento e o cara é motivado. Show! Esse cara tem que ser multiplicado por 1000. E foi assim que você começou a trabalhar com educação, nessa experiência lá em Belém, junto com o Matheus? Sim, sim. Eu comecei assim e, tipo, sem querer, a gente foi fazendo as coisas evoluindo, porque no segundo ano que a gente começou, já tinha mais de 100 alunos. Aí começou a virar algo sério. A gente dava aula de noite, cara. Era de noite. E a gente estava num bairro que faltava muita luz. Então a gente aprendeu a dar aula no escuro. Faltava luz, e o que aconteceu? Mas se falta luz e vai parar a aula, nós estamos ferrados, entendeu? Então não pode parar a aula. Então a gente inventava o que fazer quando faltava luz. E aí você tem que dar aula de matemática quando falta luz. Você tem que dar aula de física quando falta luz. Eu tive uma experiência dessa. Eu tive uma experiência de dar aula após faltar luz, num curso aqui do nosso origem, né, do Impacto, que virou Roquete, e faltou luz, e todo mundo, mas o pessoal continuou na sala, e foi 40 minutos de aula sem luz, falando a matéria. Isso foi bastante enriquecedor pessoalmente, tá? Assim, a forma de você reverter uma situação e passar a matéria. Vai embora, continua. Isso fica marcado, entendeu? Porque demonstra sobre tudo e sobre todos que há um interesse acima, entendeu? Então, tipo, o aluno se sente valorizado, prestigiado. Mesmo aquele cara que está ali, ele não sabe nem por quê. Ele pode achar até um saco, puxa, esse cara não vai liberar, ó. Ele podia mandar todo mundo para casa, mas ele vai continuar dando aula. Só que tem uma coisa subliminar que está por trás daquilo, entendeu? Então, depois de um tempo, a gente chegou ao cúmulo que os alunos torciam para faltar luz. Porque eles sabiam que quando faltasse luz ia ter alguma aula diferente. Entendeu? Eles sabiam que não ia acabar, ia ter alguma coisa acontecendo. Quando faltasse inovação. Luz, isso. Muito legal. Então, tipo, as coisas foram sucedendo, a gente foi tendo turmas maiores. Então, no segundo ano, a gente já tinha 400 alunos, tá? Então, com uma turma noturna, a gente já conseguiu... Oi?
Você conhece esse símbolo? Eu tenho que registrar a presença de Márcio Migon, eu tenho que registrar a presença de Paulo Grau, e eu estou aqui para descobrir quem é o Crazy Data Scientist. Eu acho que é o Ebert, mas ele não disse é ele. Ele está falando de H8, não sei o quê, só registrando essas presenças aqui, além de várias presenças de ilustres como Ana Lúcia, como Camila, querida, como Kátia, enfim, várias pessoas, e muitas pessoas conhecidas suas aí, Jung Andrei, muitos alunos seus te elogiando, Pataro Ângela, enfim, Fer Dias, que eu não conheço esses nomes aí, eu não conheço essas contas, então não posso aqui. Professor Marco Vieira também entrando aí para te prestigiar, muito legal, grande Marco. Continua. Marco Vieira é meu ex-aluno, foi para a Rússia na primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia, foi medalhista de ouro, foi para a Olimpíada Internacional de Astronomia comigo. Tá? Era aluno da Escola Técnica em Belém, hoje é doutor em Física, tá? Manja tudo de feira de ciências, dessas feiras de ciências internacionais. Então, um cara com doutorado em Física, que fez o IME, top. É professor também, tá? Aí é um ex-aluno. Então, assim... Fixei o comentário dele e acabo de confirmar que o Crazy Data Scientist, um cara muito bom, é colega nosso, é o Herbert Kimura, assim, fechado. É você, garoto. Seja bem-vindo aí. Eu torcia para faltar luz no titular. Ele pegou esse tempo da aula que faltava luz, cara. Ele pegou uma época da aula. O Marcos, se não me engano, teve uma vez que a gente foi pegar ele na casa dele para fazer uma prova. Ele tinha 2 provas no mesmo dia e ele achou que ia ficar muito cansado se fizesse as 2 provas. Uma era de manhã e uma de tarde. Ele fez a prova de manhã, era uma Olimpíada, ele foi para casa, foi embora. Nós fomos resgatar ele para fazer outra prova. Era ele e outro, eu acho. Eu acho que o Marcos estava envolvido nessa história aí. São várias histórias interessantes, entendeu? Eu me lembro do nosso vestibular aqui, voltando lá atrás, quando a gente fez a prova para o ITA-OK, mas a gente fez alguns vestibulares, não sei se você se lembra. Eu contei, na minha época, nossa época, eu contei 11. Eu fiz 11 vestibulares, sendo um deles, a gente saiu de uma prova do IME, de 4 horas de duração, de ônibus. Maracanã, fazia a segunda prova do outro vestibular, lembra disso? Sim, que era do Corpo de Bombeiro. Exatamente, passamos em tudo, era fantástico. Sim, fantástico. Eu fiz 23, né? Porque eu fiz 2 anos, eu tive aquele problema no exame médico, eu fiz tudo 2 vezes. Essa história é muito interessante, não sei se você quer contar sobre o exame médico, fica à vontade. É só uma história pessoal, mas tipo, acaba que é outra bandeira que eu levo. Tipo, eu tive um problema no exame médico do ITA. O ITA, como vocês sabem, aí é uma instituição civil, mas no seio das Forças Armadas, então quem mantém é a aeronáutica, e tem um exame médico que oscila, um vai e vem, então às vezes ele é rígido, às vezes não é. Fato é que de vez em quando os alunos são dispensados de fazer o CPOR, que é obrigatório no primeiro ano, e fazem um curso de engenharia normal, e às vezes não, pelos mais diversos motivos, daltonismo, altura, obesidade, tem de tudo, tá? Problema na coluna. E no nosso ano foi um ano linha dura, digamos assim. Então eu fui desligado, eu era da turma anterior, né? E tive que fazer vestibular no ano seguinte. Então eu tive que acreditar que eu poderia de novo. Você fez 3 vestibulares? Fiz 3 vezes. Você passou 3 vezes? Não, eu passei 2. Passou, a primeira foi aquela bombada que você deu, e passou 2 vezes, sendo que a primeira tomou o pau no exame médico e tentou de novo, acreditando que um milagre podia acontecer, porque na verdade no teu caso, pela questão da aeronáutica, né, de ter que fazer aquele primeiro ano de militarismo, enfim. Isso. E o meu milagre apareceu, né? O meu milagre se nosso colega Breno César. Entendeu? Porque Breno César Correia. Breno César, isso. BC. Porque nós executivo diferenciado da empresa chamada Embraer desse país. É um grandíssimo profissional que eu gostaria de entrevistar. Continua, Bagal. Vendedor de avião. Grande então, vendedor. Vende, só vende. Só que aviões. O Breno nos salvou, né? O Breno nos salvou porque ele conseguiu a história que eu sei, se ele estiver nos ouvindo, enfim, o pai dele tinha sido alto funcionário da Votorantim, e isso chegou ao Antônio Emílio de Moraes, que foi a Brasília, no gabinete do ministro, se não me engano, era o Délio Jardim de Matos. Opa, os meninos querem ser engenheiros, entendeu? Eles não querem ser... Esses 5 aí já disseram que não querem ser militares. Aí o ministro ligou para o ITA e mandou no chamado. Então, desde que isso aconteceu comigo, ano a ano, eu invisto um tempo em
em dar alguma atenção aos casos de alunos que são reprovados pelos mais diversos motivos. Mas, tipo, isso é uma demonstração que você tem que acreditar no que você está fazendo, mesmo às vezes quando não, tipo, já disseram que não vai dar, cara. Por que que vai fazer tudo de novo? E realmente, quando chegou perto da prova do segundo vestibular, me veio uma nuvem negra na cabeça. Primeiro que eu tinha o risco de não passar, porque a gente não está falando do vestibular trivial. E aí eu ia entrar para a história, como alguém que tinha passado no vestibular, fez mais um ano e aí não passou. Porque se você vacilar naquela prova, ali você não passa. Simples assim. É verdade. Então me veio esse monte de dúvida. E me veio a dúvida, cara, eu estou fazendo tudo isso e eu posso jogar isso fora, né? Que é uma dúvida que hoje eu falo para meus alunos que eles não têm. O conhecimento você não joga fora. Por mais que você se qualifique para alguma coisa muito difícil, eu estou me preparando um vestibular muito difícil, e aí eu não consigo, eu tento uma, duas, três, quatro vezes, que nem tentam hoje pro ITA, eu acabo desistindo. Cara, esse conhecimento em algumas, isso vai ser usado na sua... Fique tranquilo, mesmo que você vá para outra área que você pensa que você nunca mais vai usar, conhecimento não se joga fora. E no caso de uma turma dessas que a gente reputa como uma turma de alta performance, uma turma de alto desempenho, a experiência de fazer parte da turma, ela talvez seja igualada ao conhecimento que você adquire. Você está ali e você sentar lado a lado, ombro a ombro, contigo e com outros caras, você está num ambiente diferente que te puxa para cima. Então essa experiência, todo mundo lembra da experiência de estar lá fazendo a tal turma imita. Independente de ter conseguido ou não. Nós temos vários colegas que não conseguiram, teoricamente, o objetivo maior, e, puxa, tiveram carreiras, e todos eles lembram com carinho de ter feito essa turma. Né? Quando sai o resultado, sim, é meio frustrante e tudo mais, para que não conseguiram, mas se a gente for ver alguns anos depois, a experiência sempre valeu a pena. Sempre vale a pena você se propor metas altas. Né? Sonhar não custa nada, então sonhe alto. Sonhe grande, sonhe grande. Faça um sonho grande e tente alcançá-lo. Eu quero registrar aqui o comentário de arquiteta Cleusa Mazo, falando que é eternamente grata ao Elite, que ainda não falamos dessa história, e principalmente a você por ter sido tão importante no vestibular de Clarissa e do Carlo com as bolsas de estudo que nos deu. Hoje são 2 profissionais. Obrigado, Cleusa. Grande beijo. Trabalhar com educação... Oi. Fala, trabalhar com educação, vai, continua. É muito interessante porque a gente consegue ajudar muita gente, entendeu? Infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo que a gente gostaria. A gente ajuda de várias maneiras. Então, uma das maneiras que a gente tem é proporcionar educação para quem não tem acesso a ela. Então, em Belém, a gente fez muito isso. A gente tinha uma grande quantidade de alunos que não teriam acesso a uma escola, que era o nosso caso, que era uma escola particular, né? Não teriam como. Mas, tipo, a escola costuma ajudar alunos que vão lhe dar um resultado. Então, o bom aluno todo mundo quer. A gente fazia muito de fazer o contrário. A gente ajudava a gente que não tinha condições, digamos assim, de estar na escola. Você quer estudar? Quer? Você é bom aluno? Não. Ok, mas você tem alguma coisa essencial. Você quer estudar, você vê aqui que você quer. E você não tem nada para mostrar, mas você tem alguma coisa importante. Porque, olha, se você não tem um boletim bom para mostrar, e você veio aqui pedindo para estudar aqui, alguma coisa te moveu aqui. E aí que está o desafio. O desafio está em você construir uma história a partir de alguém que não tem uma história. Então, é muito legal você pegar alguém que está na realidade mais hostil do país, que está numa escola de periferia, que mal tem aula de matemática, que não tem professor, ou numa realidade completamente hostil, porque metade dos meus amigos estão no tráfico de drogas, a outra metade já morreu, e por aí vai. Então, tem histórias bizarras, entende? Então, transformando vidas. Exatamente, então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Precisamos adiantar alguns pontos aí, eu quero registrar algumas questões, por que eu chamo ele de bagual, eu queria que você contasse essa história, de onde é que vem esse apelido, mas também é uma expressão lá do sul, né? Só para o pessoal se situar o que é bagual. Esse apelido aí, tipo, obviamente eu não ganhei ele no Rio Grande do Sul, porque aqui é uma gíria, entendeu? Então de vez em quando alguém faz alguma presepada, diz, cara, mas é um bagual mesmo, é um cara meio grosso, entendeu? Então o bagual é um tosco. É um cara com uma atitude grosseira. É um tropeiro dos Pampas. Originalmente, o bagual é um tipo de cavalo também, ele tem alguns significados, mas é uma gíria. Então, eu ganhei o apelido bagual porque quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu chamei um colega de bagual. Né? E ele é um colega do ITA, é um japonês da turma 94, é o Flávio Shibal. Flávio Shibal, seja bem-vindo, Flávio.
O Chibal fez alguma coisa, eu cheguei, não, então é um bagual mesmo. O Chibal me olhou e disse, eu não sei o que é isso deve ser muito grave. Então, o bagual é tu, sei lá o que é isso. E aí eu fiquei sendo o bagual, entendeu? Então, até onde me ocorre, eu preciso validar essa história, mas acho que foi o Chibal que me deu esse apelido. Tá? Como Então, grande cientista acadêmico, validar a pesquisa. Muito bem. a origem é essa, entendeu? Mas tipo, depois tem várias histórias interessantes que até hoje muita gente acha que esse é o meu sobrenome, entendeu? Ele me precede, digamos assim, antes de Lavouras, antes de Daniel, é bagual, não adianta. Desde a época do ITA, quando eu circulava lá na reitoria com os eventos do centro acadêmico, até a Yolanda, lá que era secretária do reitor, e naquela época não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, então tudo a gente dava o telefone da reitoria. E aí ficava lá. E aí o pessoal ligava para lá. Aí um dia ela me procurou e disse, Bagual, se tu fores lá no alojamento, fala que tem vários telefonemas procurando o Daniel Lavouras. Dá o recado para ele, porque ele tem que estar aqui, porque estão ligando para ele direto aqui. Era eu, dava o meu nome oficial no telefone. Claro, claro. Vamos continuar, porque a gente tem muito tema ainda para falar. Por que a educação é importante para o país? Bom, estudos da OCDE, científicos, já mostraram que se você melhorar a nota no PISA, eu não sei os números exatamente, mas se você consegue melhorar 50 pontos no PISA, tá, o PIB do país cresce 0,5%, ou seja, assim, essa correlação ela é científica, não é? Todo mundo sabe que mais educação significa mais progresso. Crescimento econômico. Mas já existe estudo científico embasado, entendeu? Então, já existe coisa séria. Então, se você consegue dar um salto... Isso mostra que a educação é barata. Isso mostra que a educação é barata. Porque você conseguir um salto no PIB de 1% é muita coisa, entendeu? Então, se você permitir isso em valor, quanto é 1% do PIB, você vai ver que, puxa, então vale a pena investir metade disso em educação e vamos lá, né? Ou seja, educação é uma mola mestra, é um mundo que está se reinventando cada vez mais, as profissões mais qualificadas são dominantes, a gente tem a automação, a gente tem várias reflexões aí que tem que ser feitas, várias delas propostas aí pelo Harari, a gente até fez uma Olimpíada baseada na obra dele, né, do Yuval Harari, dos livros do Harari, porque, puxa, o mundo está se reinventando, então, cada vez que você tem uma pessoa brilhante que é boa em programação de computadores, o que ela faz pode tirar o emprego de 100, de 1000 ou de 1 milhão, via automação. Então, isso está empurrando, isso está gerando extremos. Ou você faz parte do mundo de concepção, você é um engenheiro de concepção, você propõe alguma coisa, você faz alguma coisa nova, você está descolado lá no topo da pirâmide, ou você é alguém que vai fazer outra coisa, que vai ser um peão naquilo. É quase uma segmentação tipo Admirável Mundo Novo, lá, os alfas, os betas. Isso é bastante complexo, é um tema bem complexo. Achei fantástica a tua resposta e foi bastante objetiva para o que é. Deu em educação, você aumenta o poder econômico do país, você aumenta o PIB. É direto e reto, não tenha dúvidas quanto a isso. Então, pensem sobre isso. Queria falar do Herbert Kimura, o Data Scientist aqui do nosso grupo. Não só automação, mas como também Machine Learning e inteligência artificial está sendo usado em quase tudo. E muito bom para poder desenvolver mais ainda esse país, né? Aqui, como fazer educação barata com pouco? Falar em inteligência artificial, a gente está criando uma Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial. Tá? Então, tipo, eu acho que não tem uma grande solução milagrosa para a educação, né? Não vai ser, não, vamos fazer isso que vai resolver. Pá. Você tem várias pequenas estratégias que somadas podem melhorar um pouquinho. Então, não... Se propõe uma meta alta, mas comece comendo pelas beiradas. Não vamos inventar um negócio, vamos mudar tudo aqui, isso aqui vai resolver. Eu acho que são várias pequenas coisas que vão indo ao pouco, é uma estratégia de longo prazo. Educação, você tem que mudar a página, você tem que mudar a cultura, você tem que mudar o status quo que permeia as escolas do país, tem que motivar professores. Então, tem um monte de coisas. Você tem que ter meritocracia, você tem que qualificar professores, mas qualificar professores... Todos esses temas são complexos. Como é que você valoriza professor? Tudo é muito complexo. Mas eu acho que o começo pode ser em coisas que são, para mim, piece of cake. Por quê? Porque são coisas que são ridiculamente baratas e de largo poder. Então, quando me provocam tudo isso, eu sempre falo, cara,
Olimpíadas científicas, replicar projetos bem-sucedidos. Por que a gente tem que inventar alguma coisa se a gente tem coisas que foram testadas em outras partes do mundo e funcionam? Tá? Então, um dos projetos legais, por exemplo, é o Teach for America, onde os americanos colocam profissionais das principais universidades do país e, puxa, o que a gente faz no quarto, quinto ano? A gente pega um estágio. O que é um estágio? A gente vai lá para o Pactual, vai para a McKinsey, fazer alguma coisa. E isso nos qualifica e nos torna melhor para ser contratados. Poxa, cara, o que será que uma empresa gostaria de ter para validar um cara que tem um diploma de peso? Eu gostaria de saber qual é a capacidade de liderança que esse cara tem. Ok, que tal colocar esse cara num hard assignment, uma função realmente disruptiva? Coloca esse cara numa escola pública de periferia, colada no diretor, deixa ele um ano lá. Missão dele, mudar os indicadores da escola. E vamos ver o que ele faz. Ou ele vai sucumbir, em um mês ele vai desaparecer, ou ele vai ter que tentar mudar a realidade da escola. Então você coloca 3 caras por escola e, cara, muda isso aí. Você tem acesso a tudo na escola, não sei o quê. Se esse cara for bem sucedido, nessa função, eu te garanto que esse cara vai ser contratado, ele vai ter emprego sobrando. E muitos dos egressos desse programa acabam se tornando diretores das escolas charter, que é outra coisa bem sucedida que os gringos fazem, né? Que no Brasil já tem algumas ideias embrionárias nisso, mas a gente até estava comentando hoje no grupo da Turma 94, tipo, as escolas charter, elas são um modelo interessante pelo seguinte, no Brasil a gente tem vários modelos de escolas bem sucedidas, mas elas têm um perfil de aluno diferenciado. Então, quando a gente fala, vamos replicar escolas técnicas, colégios militares, elas têm um perfil diferenciado, elas selecionam alunos via concurso, ou elas pegam um extrato de alunos, por exemplo, filhos de militares, que na sociedade é um extrato elevado. Então, é cruel eu comparar uma escola dessas com uma escola de uma periferia de uma grande cidade. Tá? Há méritos e desméritos, mas eu preciso nivelar. Então, por exemplo, se eu sorteasse os alunos e colocasse as escolas com os mesmos alunos, e com os mesmos professores, porque eu tenho vantagens também no recrutamento de professores. A metodologia intrínseca faria tanta diferença? Então, a maneira de eu validar cientificamente que há estratégias diferenciadas é eu colocar as condições iniciais iguais. Então, há um mérito nisso porque existe sorteio de alunos para as escolas charter. As escolas charter não pegam os melhores alunos. Muito embora os melhores alunos querem ir para lá, porque sabem que a escola é melhor, ela pega a mesma amostra de alunos. E se ela consegue um desempenho melhor, é porque tem alguma coisa lá diferente. Tá? Então, acho que essas são coisas interessantes a gente seguir. E no que tange as Olimpíadas, cara, tipo, as Olimpíadas, está provado por A mais B que ela muda aí, a gente pode citar várias realidades de cidades, vamos citar uma, para quem não sabe, todo mundo aqui deve ter ouvido falar de Olimpíada já, mas a Olimpíada é uma prova que é feita para fascinar, feita para encantar, feita para fazer o cara querer fazer a prova. Então, eu sempre faço a pergunta, que tipo de prova eu posso fazer que leve o aluno para o colégio num sábado de tarde e essa prova não vale nota? Eu digo para ele, não vai lá fazer uma prova da Olimpíada de Matemática. Você me dá um ponto na média? Todo mundo que participar ganha um ponto na média. Aí todo mundo. O cara vai lá, chuta tudo e vai embora, mas ele participou. Porque ele vai ganhar um ponto. Agora, se a prova não vale nota, que diabo de prova é essa que o cara quer fazer? Essa prova ela tem que ser elaborada de maneira diferente. Porque pense bem, se você vai elaborar uma prova de história e perguntar em que ano Napoleão, cara, acabou. Começa a ler, não, essa é igual a prova de história do colégio. Eu odeio história, eu odeio Napoleão e eu odeio tudo. Resolva a equação. Como assim resolva? Eu odeio matemática, eu odeio tudo. Você tem que fisgar o cara por alguma coisa que ele acha que não é matemática. A gente recebe no WhatsApp, de vez em quando, coisas que todo mundo tenta fazer, uns joguinhos, umas coisinhas. Você tem que enganar o cara, porque o mundo é eminentemente matemático. Para eu pegar um copo, eu tenho que calcular a distância e tudo mais. Tudo é matemática. Eu tenho que criar questões que fascinem e encantem. Para o cara que odeia matemática. Ele já sabe, tá? Você tem que resgatar a alma do cara antes de propor uma definição para ele. Ó, vamos definir triângulos. Como assim, cara? Então, por mais que eu faça isso de uma maneira contextualizada e lúdica, a autoestima desse cara está tão baixa que a estratégia tem que ser outra. Então, para mim, as Olimpíadas são um instrumento capaz de disparar um processo de curiosidade e, a partir daí, eu reconstruo a alma do aluno e a curiosidade, que é intrínseca a todo ser humano, pode levar ele a um processo de aprendizagem. Eu dou muita palestra por aí, então eu fico dando exemplos, né? Pessoal, qual é o planeta mais próximo do Sol? É Mercúrio. Qual é o mais quente? É Vênus. Por que Vênus não é o mais quente? Por que Mercúrio não é o mais quente se ele está mais perto do Sol? Aí tu deixa a galera bolar. Qual é a maior montanha conhecida? É o Everest. Não, está em Marte. Ah, tá, mas qual é a maior montanha da Terra?
Não é o Everest também. Tem montanha desde a base. Tem uma montanha no Havaí, que é maior que o Everest. Ah, não tá, não tá. Mas qual é o ponto acima do Equador, mais afastado do centro da Terra? Agora é o Everest. Não é. Porque a Terra é achatada nos polos. Então, se tu estiver mais perto do Equador, está mais longe do centro da Terra. Tem um vulcão aí no Equador, o Chimborazo, está mais longe do centro da Terra que o Everest. Então, o Everest é somente que está mais longe do nível do mar. Mas aí você vai permear vários conceitos, que o pessoal, o que é o nível do mar, o que é achatamento, por que a Terra é achatada nos polos. Você vai, a curiosidade vai disparando tudo isso. Daniel, o teu áudio mudou. O meu áudio está normal para você ou está diferente? O teu áudio está normal para mim. Você está segurando alguma coisa na tua mão aí, não sei? Não estou segurando nada. Esse melhorou. Eu não tenho livro. Não, continua igual, um pouquinho diferente. Estão dizendo aí áudio afetado, o seu. Parece um som assim de caixa, enfim. Vamos seguir. Eu espero que não seja conexão. Não é conexão, que o teu vídeo está perfeito. É mais a questão da imagem mesmo que está com essa questão aí para mim. Não sei. Tá? Mas o áudio. Mas enfim, gostei muito desse tua... É áudio de rádio, parece áudio de rádio. O pessoal está falando, é só o do Bagual. Ó, só o do Bagual. Não sei. Tá carregado esse celular, né? Pelo amor de Deus. Tá carregado, inclusive, agora. Deu uma melhoradinha. Vamos seguir. Achei muito legal esses seus exemplos e você foi um criador de várias Olimpíadas, né? O que te motivou a fazer essas Olimpíadas, tantas Olimpíadas diferentes assim? O que te motivou? Cara, desafio no primeiro momento, porque quando a gente criou o colégio em Belém, o Marcos, se tiver aí, vai lembrar dessa história, não sei se foi no ano dele, a gente cometeu o deslize, entre aspas, de descobrir que tinha uma Olimpíada de Matemática, coisa que eu não sabia. Mas a Olimpíada de Matemática, ela existe no Brasil desde 1980 e ela existe no mundo desde o século XIX. Tá? As Olimpíadas foram lá na Hungria, na Rússia, no século XIX. Em 1950 foi criada a Olimpíada Internacional de Matemática e em 1980 criou a Olimpíada Brasileira de Matemática. Nós, no Impacto, fomos convidados a fazer a prova da Olimpíada de Matemática. Então teve um dia eu lembro. que a gente foi lá fazer uma prova. É uma prova que foi legal, eu lembro, eu fiquei umas 4 horas tentando fazer uma prova e tirei 0. Porque a gente não estudava direito as coisas que caíam naquela prova, caía turbulência, umas coisas que a gente não tinha ouvido falar. E era um universo pequeno de aluno que fazia. Então era como se você fosse participar de um campeonato de hóquei sobre o gelo no Brasil. Eu digo, por que a gente tem uma baita seleção de futebol? É porque o brasileiro é mais talentoso, é porque a gente dribla melhor. Certamente tudo isso está envolvido, mas o principal é que a gente é um país do futebol. Onde tu bota uma bola, tem gente jogando. Se tu tem milhões praticando, tu vai ter, vão aparecer os craques, entre aspas. Então, o que a gente precisa é botar um monte de gente para praticar matemática, entre aspas. Então, a Olimpíada de Matemática ela era confinada a um grupo restrito de alunos. E, em 1998, a Sociedade Brasileira de Matemática teve a clarividência de enxergar que se eu quero fazer uma Olimpíada de Matemática, eu não posso fazer a Copa do Mundo não existe só a Copa do Mundo de Futebol. Ela começa a ter Copa do Mundo porque existe a Série D. Existe o futebol amador. Existe o futebol de praia. As primeiras provas seletivas têm que estar lá embaixo. 2 mais 2. Então eles separaram a Olimpíada em 3 fases. E eles estavam em expansão. Então chegou até nós, lembra? A internet parecia começando. E a gente falou para os alunos, nós cometemos esse erro. Olha só, descobrimos que tem Olimpíada de Matemática. Nós vamos participar aqui no colégio. Os alunos, eles olhavam e falavam assim, né? Esses caras estão viajando, cara. Nós estamos aqui em Belém do Pará. Como é que a gente vai competir com o Fujimoto, com o Herbert? Esses japoneses São Paulo é impossível competir com esses caras. Nós estamos ferrados aqui. E a gente sentiu isso. A gente sentiu esse drama no olhar, essa falta de autoestima. Só que antes disso, eu cometi outro erro. Eu saí falando demais. Entendeu? Então eu disse, olha só, eu olhei na internet e eu descobri que existem outras Olimpíadas aí, que nem sabia. Eu achei que só tinha Olimpíada de Matemática. Não, tem Olimpíada até de Astronomia. Quem sabe um dia o Brasil não participa da Olimpíada de Astronomia, cara. Aí os alunos caíram da risada. Começaram a rir. Que o cara tá viajando na maionese, entendeu? Aí já é demais. Né? Olimpíada de Astronomia. Aí eu disse, tá, vamos ter que seguir. Se a gente quer mudar uma história, a gente tem que
É fácil dizer, muda, 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 se você não faz nada. Então, eu vou chamar essa responsabilidade para mim. Não vou me expor, mas lá nos bastidores eu vou fazer o possível entender como é que isso funciona. Mandei um e-mail lá para a Rússia, para o russo lá, faz para o Brasil participar dessa Olimpíada aí. Ah, não, tem que ser um convite para o Ministério da Educação, tu tem que ir. Tu consegue? Aí eu entrei lá no site do Ministério da Educação, na época era horrível, não achava e-mail de ninguém, não achava nada. Aí eu consegui estabelecer uns contatos lá. Aí eu peguei essa carta, o russo mandou uma carta, era um convite oficial para o Brasil participar da Olimpíada. E eu repassava essa carta. E aí eu ia pro russo, ó, o MEC não responde. Tenta outra coisa, tá bom? Vamos tentar o Ministério da Ciência e Tecnologia, vamos tentar a FAPESP, vamos tentar o CNPq, vamos tentar a Agência Espacial, vamos tentar vamos tentar tudo, entendeu? Tudo, Academia Brasileira de Ciências, SBPC, o que já. Ninguém respondia. Ninguém respondia. E eu enchendo o saco do russo. Olha só, os caras não respondem, como é que eu faço para participar? O russo irritou. Esse cara, olha só, cai na real. O único cara do Brasil que quer que o Brasil participe da Olimpíada é tu. Se tu quer que o Brasil participe, faz tua Olimpíada. Quer dizer, eu gosto de astronomia, mas eu posso fazer a Olimpíada? Pode. A partir de agora, você é o representante oficial da Olimpíada no Brasil. Na falta de um astrônomo, de alguém que queira fazer, vai ser tu que vai fazer. Te vira. Cara, interessante isso. Aí eu comprei essa briga, tudo bem. Então, se no final do ano eu resolvi mandar 5 alunos, não interessa como, esses 5 alunos são a equipe oficial do Brasil na Olimpíada e na Aceleração Mineira. Acho que isso é interessante. Eu peguei e fiz a prova sozinho, divulguei sozinho, dia sozinho. E aí nasceu a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Já naquele ano, a gente teve um professor, um doutor em astronomia, da SAB, da Sociedade Astronômica, que acreditou na ideia, me levou numa reunião da SAB, que é o João Canali, que coordena a Olimpíada até hoje, já são 20 edições. Tá? Ele foi na primeira edição para a Rússia junto, como um ouvinte quase, e ele viu o fenômeno, ele viu o potencial daquilo e ele abraçou. E ele tem a credibilidade que eu não tinha. Eu não tenho mestrado em nada, que dirá em astronomia. Mas eu tive a intuição e a sensibilidade de achar que isso ia ser legal. Tive uma ideia aqui. Eu acho que na hora que... Da forma como você está segurando, você pode estar com o dedo na entrada do microfone. Então muda a posição da mão tua aí. Fala para mim. Mudei. Eu acho que melhorou um pouco. Enfim, aqui alguém comentou que o... Peraí, deixa eu ver. O Evandro está assistindo aqui também. Tem vários Evandros. Eu não sei qual Evandro é. Tem professor, tem vários Evandros, tem vários... Arte Silvia Rocha, que está falando isso, que o Evandro está assistindo. Bagual, temos pouco tempo, tá? Melhorou um pouco aí, disseram que melhorou um pouco o seu som. Enfim, temos pouco tempo. Tem uma parte assim que eu queria... Deixa eu ver aqui. Não tem mais. Interessante que a gente não falou quase nada do planejado em pouco tempo. Educação é um tema infinito, cara. Educação não falamos quase nada de quê? Quase nada dos tópicos. Tipo, isso tem que ser destrinchado. Cada tema desse tem que ser destrinchado, como o tempo é curto. É muita coisa. O tempo é curto para falar tanta coisa, Já fica aqui o convite. É o superficial. Tem que aprofundar. Como é que tá? E daí? Como é que funciona esse troço de Olimpíada? Tem que mergulhar e tentar dar exemplo para o pessoal entender qual é o potencial que eles têm como uma política pública barata, capaz de fazer, de transformar. Né? Então, existem estudos científicos. Tem uma cidade no Piauí, por exemplo, que a gente vê no Google, joga aí, Cocal dos Alves. Cocal dos Alves é uma cidade com IDH no ralo, em que quase 90% da cidade depende do Bolsa Família, que é, sei lá, R$200. Cara, virou uma cidade olímpica. Cocal dos Alves tem resultado em Olimpíada de Matemática melhor que o de Campinas. Cocal dos Alves tem atores já. Sim, sim. Então, porque o pai... Existe um pequeno auxílio da Sociedade Brasileira de Matemática para os alunos que têm bom desempenho. Então, pensa na cabeça de um pai que descobre que o filho dele pode ajudar mais na renda familiar estudando matemática do que pegando na enxada. Dinheiro. Isso é muito legal. Também. Mas, por exemplo, colocar esse tipo de objetivo na vida. Isso é uma citação. Agora, por exemplo, existem maneiras de fazer isso sem custo. O principal impacto da Olimpíada é que, tipo, ela consegue disparar um processo que eu chamo de febre olímpica. Ou seja, você não consegue nem explicar por quê e você tem alunos motivados querendo estudar. Tá?
por exemplo, lá em Belém, a gente chegou a uma época que a gente tinha uns 40 alunos que queriam dormir no colégio. Eles queriam ficar sábado e domingo no colégio, porque eles moravam muito longe, alguns tinham que pegar 2 ônibus para estudar, e eles gostavam de estar no colégio, por isso que na época não tinha celular. Então o que a gente mais recebia era telefonema de mãe, 2 da tarde, 3 da tarde, cadê meu filho? A aula acabou. Qual é o seu filho? A gente andava circular no colégio e encontrava o cara. Cara, a aula acabou, que tu não foi embora? O cara almoçava por aí e voltava pro colégio. Tem aula de tarde da tua turma? Não tem. Mas por que tu veio pro colégio? Porque sempre tem alguma aula diferente aqui. A gente tinha aula de astronomia, de francês, de alemão, de italiano, de Olimpíada de Matemática, de Olimpíada de Física. Tinha um monte de aulas. E tinha salas que a gente deixava os alunos darem aula para os alunos. Então tinha um aluno lá que queria dar aula para os outros. Beleza. Tinha desenho geométrico, tinha um monte de aulas extras. Ou seja, a escola tem que cumprir... Oi. Bagual, eu tenho que parar aqui, que tá uma loucura esses comentários aqui pedindo segunda live. Não sei se você está vendo as mãozinhas para cima aí, ó, pedindo segunda live por causa do tempo. Falta 2 minutos para acabar a nossa live. E eu queria que você comentasse a história da criação do Grupo Elite. Você é o criador disso, desse Grupo Elite, desse conceito. Um dos, né? Ninguém faz nada dessa magnitude sozinho, mas tipo... 2 minutos. É espírito cooperativo, entendeu? A gente descobriu que haviam vários colegas fazendo a mesma coisa em diferentes cidades do país. Vamos nos juntar. Eu tenho que fazer um simulado em Belém, o pessoal tinha que fazer em Recife, o pessoal tinha que fazer em outros lugares. Vamos nos juntar e vamos colaborar, entendeu? E a gente criou um grande sistema de ensino, entre aspas, unidos. A gente tinha... Cada um tinha sua marca, cada um tinha um computador, digamos assim, mas todos tinham o mesmo, o Intel Inside, entendeu? Então a gente compartilhava do mesmo tipo de metodologia, dessa tenacidade de acreditar nos alunos, e nós tivemos resultados expressivos. E algumas das maiores expressivas escolas do país são ex-elite, saíram disso, né? A primeira escola do Brasil no Enem é o Bernoulli de Belo Horizonte, do Betim, lá da turma 96, o GGE de Recife, dos colegas aí, o Folhadella, o Jorge Freitas Limpo, da 95, o Herbert, da 94, o Fibonacci de Ipatinga, são colegas do ITA também, estão sempre entre as 5 primeiras do Brasil no Enem. Então tem várias escolas de excelência que nasceram dessa ideia, de um espírito colaborativo de engenheiros, né, que aprenderam um pouco de educação, a gente compensou, a gente estudou o outro lado, então a gente estudou pedagogia, estudamos as linhas pedagógicas, o socio-interacionismo, o construtivismo, a escola Waldorf, estudamos tudo, né, para escrever propostas pedagógicas e tudo mais. Então, a gente construiu escola, a gente foi descendo, a gente começou como trampolim para a universidade e a gente desceu até maternal. A gente começou a estudar psicologia, a gente começou a estudar poda neuronal que acontece nas crianças, por que as crianças não aprendem a somar com vírgula. E aí a gente começou a dar aula para as professoras, que a gente entendeu que os alunos chegavam sem saber como somar números com vírgula, porque os professores tinham dificuldade com esse tipo de conta, né? Enfim, então é isso. Então é uma coisa muito legal que aconteceu porque era um espírito cooperativo. Por isso foi Brasil inteiro, chegou a ter quantas unidades? Chegou a ter umas 15 unidades. 15 unidades, Brasil inteiro, em vários estados. Essa pergunta já foi respondida sem Cida Castel. Mas é assim, mais motivação do que conhecimento, didática, qualidade e querer fazer mudança no aluno. Isso é a principal característica de um ótimo professor. Entender o outro, se colocar no lugar do outro, ter a empatia, né? Falamos de empatia aqui para poder transformar vidas e trazer mudança para o país. Eu acho que é muito bonito isso. Bagual, é só honra de estar aqui com você. Será uma honra poder fazer uma segunda live. Estamos batendo 30 ouvintes ao vivo, isso é recorde aqui, recorde para mim, tá? Muito obrigado pela sua companhia hoje. Ainda me lembro dos tempos, você dizendo assim, meia-noite, a gente ali no alojamento da faculdade, Floriano, vai ter uma chuva de meteoros essa noite, quer lá ver comigo? Sabia de chuva de meteoros, de passagem de cometas, de 20 segundos. Suas últimas palavras, Bagual. Não, super obrigado e espero que a gente tenha passado um pouquinho de vontade de todo mundo aí que quer ter outra profissão, mas que a gente quando conversa com alguém, principalmente quando conversa com alguém mais jovem que a gente tem esse papel de inspirar a pessoa, de fazer ela acreditar no seu potencial, não de uma maneira ingênua, sabendo as dificuldades, mas estimular, saber que